Alguém tá falando. Ah, pensei que era uma pergunta. Alguém tá falando assim: demonstre na Bíblia onde está escrito Yau. Ah, galera. Eu sei que tem uns irmãozinhos que eles são muito simples de entendimento e vem com esse papo de Yau. Ah, é muita ignorância. Não caia nesse papo de Yau. Yau é um tritongo que não existe em hebraico que o Romilson inventou, gente. E ele tenta pegar uma fala de uma ou outra pessoa que está lá na Israel atual hoje, onde o cara ele fala bem leve o som de Ra, fala Ya, tipo assim, Netanyahu. E aí o cara fala assim, Netanyahu. Quase que esse H quase não soa. E aí ele fala lá, Yau, 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 Yau. E fica naquele Yau. Os bichinhos falam Yau. Não, os bichinhos não falam Yau. Seja verdadeiro, cara. Um monte de bicho não fala Yau. Um ou outro pode fazer esse som, outro faz outro som. Aí o nome de Deus seria aquele outro som. Entendeu? Não é. Para de. É muita bobeira, é muito. Né? Aí inventaram isso e falam que se você falar Jesus, que é latim, e que não sei o quê, que veio do latim, que seria porco, que seria. Não, gente. Inclusive, a letra J é muito simples. Estava explicando esses dias para uma irmã. É muito simples, gente. O J é uma letra I antiga, desenhada, que ela fazia uma curvinha. O som era um I. Tá? O som do J ele apenas surgiu depois, mas a letra J ela sempre existiu, porque na verdade ela sempre foi a letra I sempre existiu. Tá? Então, quando, por exemplo, Yeshua ele foi passado pro grego, né, é que os nomes terminados em A são femininos no grego. Então não podia ficar Yeshua. Eles não tinham o som de Shu, né? Então não podia ficar Yeshua. Ficou Jesus, com S, porque terminado em S é um nome masculino. Porque se falasse em Yeshua, eu ia pensar numa mulher. Compreendem? Até respeitavam isso, né? Questão de masculino, masculino, feminino, feminino. Né? E aí o latim também pegou Jesus, né? A mesma raiz ali do grego, porque ele também tem essa questão, né? Dos nomes terminados em A. Tanto que em português, né? Por exemplo, Adriana, né? Ainda que tem alguns nomes que são masculinos e eles podem ter essa questão, né? Você vê o nome André, em italiano é Andrea, né? Só que é diferente. O latim tem outra raiz, mas ele conservou Jesus, né? E esse I, com o tempo, começou a ser desenhado com aquela curvinha lá, estilizado, J. Só que os nossos idiomas, as pessoas vão mudando, cada região eles foram mudando. Né? Então, essa letra I no espanhol, que esse J virou um Ra. Né? No francês virou um J. Né? No inglês, um pouco menos forte, fica J, J, não, Jesus. Né? E o português ele é parecido ao francês, né? G, Jesus. Né? Mas eu sempre dou um exemplo, o nome de uma cantora lá que chama Tarja. Se escreve Tarja, mas fala Tarja. Né? Ela é nem lembro, acho que é Finlândia, cantora do Nightwish, antiga cantora do Nightwish. Né? O pessoal aqui falava Tarja, mas é Tarja, beleza. Você vê que o J ainda é um I, escreve J, mas é uma letra I. Então, qual o problema que só mudou a pronunciação? Na Bíblia, tem aquela passagem que fala sobre Dorcas, Tabata. É um versículo que fala do nome dela e depois translitera ele. Ou seja, não é nenhum pecado. Se fazia isso. No Novo Testamento tem um versículo provando isso. Então não tem nenhum problema você chamar a pessoa por um nome que seja mais fácil você pronunciar. Né? Se eu der um nome de chineses aqui, de coreanos, para vocês falarem, todos nós falaremos errados, porque eles têm minúcias nas vogais e coisas diferentes. E aí quando você fala aqueles nomes compridos lá, cheio de Xing Ling, Ming Ming lá, né? Yumpong, não sei o quê, os nomes que quando a gente vai pronunciar, a gente não pronuncia igual. E às vezes é facilitado pra gente, com as nossas letras e tal, pra gente tentar se aproximar da pronunciação daquele nome ali. Né? Mas isso não é um grande problema. Então, não se preocupem com isso, gente. Aí os caras inventaram umas coisas que é o creme do milho da ignorância, né? Da falta de conhecimento. E dificultam pessoas até para fazerem uma oração. A pessoa, será que eu tenho que chamar Deus pelo nome? Porque está escrito, aquele que clama o meu nome e tal. O termo nome em hebraico, Shem, significa reputação. Aquele que chama pela minha reputação, pelo meu ser. Ele não está falando sobre nome pronunciado de um idioma ou apenas um nome de título. Ele está falando aquele que chama, que clama por mim e conhece a minha reputação. Né? Ou seja, eu vou atender.
Você crê, gente? Uma pergunta bem simples para você fazer para esses loucos. Você crê que Deus é analfabeto? Você crê que demônios são analfabetos? Você crê que os anjos são analfabetos? Que eles não entendem alguma coisa que a gente fala? Sendo que os idiomas foram criados. Existem idiomas nos céus. E vão continuar existindo, inclusive. Eu sempre dou o exemplo dos 144 mil que tem algo que só eles conhecem. E os outros não conhecem, não entendem aquilo. Por quê? Porque existem idiomas. Deus que inventou isso. Então não se preocupe, porque temos idiomas na Terra, sendo que Deus inventou. Quando o Espírito Santo desce sobre as pessoas, ele não capacitou as pessoas a falarem hebraico, mas a falarem idiomas diversos, para que várias pessoas de várias nações ouvissem aquilo e se convertessem. Não fez a cabeça de todo mundo falar hebraico automaticamente. Compreendem? É tão simples isso. Saiam dessa ignorância, saiam dessa loucura. É uma coisa que eu... Olha... Eu não tenho paciência, me perdoe, pai. Eu sei que a gente tem que ter paciência, mas se eu fosse o eterno nessa parte, mas por isso que eu não sou, e ele é justo, ele sabe de tudo, ele conhece a ignorância, a falta de inteligência das pessoas, e eu entendo que ele até atende pessoas que o chamam de ial, de qualquer coisa lá, porque ele vê o coração da pessoa. Só que você querer falar para alguém que ela tem que chamar a Deus disso, desculpa, é burrice, é ignorância. É falta de entendimento mesmo. Deus, ele conhece o coração de cada um, o pensamento, só a vibração, tudo, né? Então ele sabe a oração que é feita, ele é entoada a ele. A Escritura fala que antes mesmo que saia a palavra da nossa boca, o atemporal, a velocidade, as coisas do mundo espiritual são diferentes. Inclusive, falando sobre experiências EQM, uma coisa que eu percebi, a quantidade de pessoas que falam que quando elas veem os anjos, os seres, os parentes, alguma coisa assim, elas dizem que muitas delas relataram isso. Eu vi mais ou menos a metade. Eu já ouvi umas 100 experiências desses tipos de pessoas. Fico só analisando. Todas elas dizem uma coisa assim, em unânime. Que elas têm noção de que elas estavam naquele lugar. Que aquilo é algo familiar para elas. Para a existência pura. E a metade delas disse uma coisa que eu achei interessantíssima. Elas falam que elas não precisam falar. Que elas pensam em direção a um ser, e ele ouve e responde, e ela ouve aquilo que aquele ser fala. Só que assim, ele só pensou. Diz que a boca nem mexe. E disse que, eu lembro de uma experiência que eu achei interessantíssimo. O cara, ele disse que os animais e as plantas também têm um tipo de pensamentos que ele ouvia. Isso é muito louco, né? E eu acredito completamente nisso. E é assim mesmo. Então, vocês estão preocupados em abracadabras, em coisas sabe, tipo, ideias de, eu tenho que falar no idioma assim, tal, né? Eu gosto de estudar para os idiomas, falo outros idiomas, mas não tem esse negócio de quando eu vou me referir a Deus, me refiro da maneira muito simples, de várias maneiras, né? E, aliás, Deus, ele tinha muitos títulos no Velho Testamento. Inclusive títulos que às vezes a pessoa fala, não, isso aqui é um nome genérico, tem que chamar ele por tal expressão, sendo que, na verdade, as expressões que são faladas a Deus são expressões super simples e genéricas no hebraico. El, Elohim, El Shaddai, El Elyon. Aliás, tem expressões aqui que vão deixar vocês, né, quem nunca ouviu, quem já conhece, né? El Shaddai. El e Shaddai, Shaddai seios. Né? Pai e mãe. Né? O Eterno e a Ruach HaKodesh. E aí o pessoal traduz como Altíssimo. Não tem nada a ver com Altíssimo. Não tem nada de Altíssimo. É algo muito mais profundo. Mas, né, algo muito... Né, aqui, El, ou seja, o pai e aquela que amamenta. Estão ali unidos. É muito profundo. Por isso que a Escritura fala aqui em Gênesis 1, 26, 27, o homem e a mulher, né, foram feitos à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os formou. Né? Se as pessoas aceitassem os textos e não fossem negadores de textos, entenderiam todas essas profundidades. Né? Mas é isso.